Foi. Fala, gente, beleza? Como é que vocês estão? Primeiro, desculpa a demora em postar essa aula. Bom, com a volta às aulas está tudo muito corrido e uma série de imprevistos foram acontecendo que me impossibilitaram de upar essa aula mais cedo no YouTube, tá bom? Não sei quando que ela vai entrar, vai ser mais específico, né? Não sei quando que ela vai entrar, tudo vai depender da internet, enfim. Mas vocês vão estar com ela antes da prova de vocês, isso é certo, beleza? Se tiver algum barulho, é porque tá passando carro pra caramba, enfim, alguma música por conta do baque da frente, tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu vou aproveitar para tratar já do terminar Peru, entrar nos Estados Unidos, tá? E fechar o nosso conteúdo para a V3 de vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma porção do Peru, vou tentar passar bem rapidinho, tá? Terminar de ver as porções que constituem o território peruano, né? O primeiro deles é La Selva. La Selva é a Amazônia peruana, tá bom? Ela fica ali nessa região em que a vegetação principal é a Amazônia, tá bem? Tá ali no leste dos Andes, e é um ponto importante, né? Tanto Peru, quanto Chile, quanto outros países que a gente veio conversando até aqui, todos esses, né, têm uma presença muito grande da Cordilheira dos Andes nos seus territórios. Inclusive a Cordilheira dos Andes acaba participando como uma fronteira natural, poderíamos dizer assim, para dividir o território desses países, né? Como é no caso do Peru aqui, em que cada uma dessas porções vai se distribuir, né? Foi distribuída considerando os Andes, beleza? Então a selva está a leste dos Andes, perfeito? Ali a gente encontra extensas planícies e rios caudalosos, né? E aí é bom lembrar, rios caudalosos, eu não acabei de falar que é uma região em que nós encontramos a Amazônia peruana? Então, se a gente está falando de uma região do país em que nós temos a presença da Amazônia, a bacia hidrográfica, ou seja, os rios que irão compor esse território, serão pertencentes à bacia o quê? A bacia amazônica, tá? Então é isso. Quando nós pensamos que essa região é formada por extensas planícies e rios caudalosos, a gente tem que lembrar de que rios são esses, de onde eles vêm. Está falando da maior bacia hidrográfica do mundo, com alguns dos rios mais importantes do planeta, com o rio mais importante do planeta, que é o Rio Amazonas, né? Então, e aproveitando, dá para a gente fazer um link até para a gente entender o porquê dessas extensas planícies. Um geógrafo muito famoso, né, no Brasil, um dos mais importantes, que é o Aziz Absaber, e é esse nome é só para vocês conhecerem, né, já ouviram na vida o nome desse geógrafo tão importante. Ele dizia que a real planície é aquela que é formada a partir da deposição de materiais vindos de rios. Então, se nós estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, a quantidade de materiais, de sedimentos depositados pelos rios é absurda, tá? E a partir, olha só que interessante, como que a geografia ela facilita o nosso entendimento das coisas. Como nós já falamos que é a maior bacia hidrográfica, logo muita sedimentação, logo muita formação de planícies, e a gente tem basicamente o que? La Selva, que é formada por planícies e rios caudalosos, ou seja, rios com vazões muito significativas, com muita água ali dentro. Entenderam, gente? Então, entendendo um elemento, eu consegui compreender a formação do relevo, entender por que rios são esses, né? Por isso que a geografia é tão fantástica, é tão importante para a gente conseguir entender a realidade, tá bem? Vamos continuar, mais ou menos 60% do território peruano está ali dentro de La Selva. E olha só que contraste muito interessante, né? Mais de 60% de todo o território peruano está dentro de La Selva. Porém, nós encontramos ali uma distribuição de população de mais ou menos 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada 1 quilômetro quadrado, na região de La Selva, eu tenho uma pessoa. Basicamente ninguém, gente. Tá? E por que isso acontece? Porque a região de La Selva é uma região de floresta, Amazônia. É difícil você entrar ali, é difícil você se estabelecer, tá bem?
E aí a gente tem que dar destaque também para Iquitos, que é a principal cidade ali da região, tá? Quando pensamos na ocupação desse território, quem vive ali, destaque para povos indígenas, tá, gente? Povos indígenas que ocupam esse território, tá? Também temos uma exploração de petróleo ali muito presente, beleza? E essa região, como é afastada do restante do país, como é de difícil penetração, ela é muito utilizada também para a produção de drogas. Isso na Colômbia também funciona mais ou menos dessa forma. Cocaína e outras drogas que são exportadas por esses países, né, são produzidas no meio da selva, num calor absurdo, com uma infraestrutura normalmente muito ruim, né, e que basicamente as pessoas, os indígenas, né, que moram aí nessa região, ou então os camponeses, os poucos que estão ali, são forçados, são coagidos pelos traficantes a produzirem cocaínas e tantas outras drogas sintéticas, tá? Então, olha só que interessante também, esse isolamento territorial em relação às outras cidades, outras regiões do Peru, por estar dentro da maior floresta equatorial do mundo, se torna interessante para a produção de drogas. Por quê? Por conta do isolamento e por conta da dificuldade de penetração ali dentro. Tá bem? Basicamente é isso. Uma outra regiãozinha muito importante é La Sierra. La Sierra... Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Google é você? Desculpa, gente. Pelo visto, o Google quer falar com a gente. Vamos continuar. La Sierra está entre La Costa e La Selva. Então, olha só que interessante. Essa região que a gente vai tratar agora, ela está entre a região que a gente já conversou na aula anterior e La Selva, né? E quem marca essa divisão novamente são os Andes, tá? Basicamente ali, La Sierra é formada, né, por altiplanos que estão no meio, né? É literalmente no meio de uma região e outra, entre La Costa e La Selva, existem alguns planaltos ali no meio, né, e que esses planaltos, né, que são elevados, justamente porque são ramificações ali dos Andes, né, constituem La Sierra. La Sierra, serra, tá? Como estamos falando novamente de planaltos que ficam no meio das duas outras regiões do território peruano, obviamente, né, que podemos correlacionar essa estrutura de formação, né, planaltos, com o nome, La Sierra, serra, beleza? São planaltos altos, elevados. Ali nós encontramos mais ou menos 50% da população, maior parte formada por indígenas, tá bom? E ali as atividades econômicas principais são agricultura de subsistência, pecuária, criação de animais e mineração também. Show? Continuando aqui, aí nessa região nós encontramos gigantescos picos, tá? Vários vulcões, é uma região instável tectonicamente, tá? E podemos citar também o Lago Titicaca, que está ali, né, no altiplano, né, num planalto entre Peru e Bolívia. Professor, eu preciso saber disso? Não, só lembra que o Lago Titicaca, né, que é o maior lago da América do Sul, isso aí é importante vocês terem em mente, está ali presente nessa região de La Sierra, tá? E há uma alta densidade demográfica aí, ou seja, a população é muito bem distribuída nessa região do Lago Titicaca, difícil falar isso, que está aí na região de La Sierra, tá bem? E aí nessa região podemos dar destaque ao turismo, à pesca, à agricultura, até porque estamos falando do maior lago da América Latina, então óbvio que vai atrair gente pra caramba, tá? Rapidamente aqui sobre o processo histórico de formação do Peru, falar dele desde colônia até país independente, tá? Essa região esse país, né? Ele fazia parte do Império Inca.
não só Peru, né? Peru, Bolívia, tantos outros países ali eram pertencentes ao Império Inca. E aí quando o espanhol chega no Peru, no século XVI, XV, XVI, finalzinho do XV para o XVI, ele encontra um cenário de conflito entre os herdeiros pelo trono Inca. Professor, conflito, política no Império Inca? Gente. Inclusive, isso é um ponto interessante para a gente debater, né? Que é o seguinte: quando a gente pensa nos indígenas da América do Sul, a gente costuma imaginar que eles são atrasados, né? Que eles não têm qualquer tipo de tecnologia, o que é um erro, né? Uma falta de estudo, né? De todas as formas, pensando nos indígenas brasileiros, pensando nos indígenas da América Central, aqui da América do Sul, dos outros países, enfim, é uma burrice sem tamanho. Só para vocês terem uma ideia, quando os espanhóis chegam e presenciam a estrutura do Império Inca, do Império Maia também, os astecas, um deles já tinha desaparecido ou estava prestes a desaparecer, né? Mas ainda assim ficavam as remanescências do Império, enfim. Quando os espanhóis se defrontam com Cusco, né, que é a principal cidade inca, eles a consideram muito mais bonita e evoluída do que a própria Paris. E isso gera um impacto no europeu, né? Porque o europeu, ele sempre teve na cabeça dele que ele é o responsável por levar a sociedade, né? Levar a civilidade para os povos bárbaros do mundo. Ele ali foi tocado por Deus e aí ele leva tudo de bom para a humanidade. Só que aí eles chegam num lugar que eles nunca tinham chegado antes e encontram uma cidade muito mais evoluída do que Paris. Pra vocês terem uma ideia, esgotamento sanitário, essas infraestruturas que até hoje no Brasil a gente não conhece direito, no Império Inca já existia há muito tempo. E todos eram atendidos, ou grande parte da população. Tá? Então é desse povo que a gente está falando. Tá bom? Então sim, existia política nesses povos. Existia política antes da chegada dos europeus. Tá bom? Inclusive muito mais desenvolvida do que a que viria a se desenvolver depois. Tá? A colonização foi um retrocesso absurdo para esses povos. Assim, monstruoso. Tá? Vamos continuar. Então, os espanhóis se aproveitam dos conflitos que existiam ali entre os herdeiros do trono e conseguem conquistar Cusco. Como assim? Isso é uma tática que os europeus fizeram, inclusive na África também, né, na Ásia, que é assim, estou percebendo que existem conflitos internos aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou chegar pro maluco que está brigando com o outro e vou falar, pô, você ouviu o que ele falou de você? Vai deixar? Eu não deixava. O maluco fala, pô, não vou não. Aí o que o espanhol fazia? Pô, então toma a arma aqui, ó. Vai lá, briga com ele. Aí o espanhol ia para o outro lado, o espanhol europeu, né? Podemos generalizar nesse sentido, e falava, pô, fulano de tal falou isso aqui de você. Vai deixar? Eu não deixava. Aí o indivíduo, né, virava e falava, pô, não vou deixar não. Aí o espanhol, não vai não? Então peraí, toma uma arma aqui para você. Percebem? Como que o espanhol ele conseguia lucrar dos dois lados? Guerra, os dois se matam, o espanhol vai e mata o restante da população que restou. Assim eles conquistam Cusco. E eles não só conquistam Cusco, que era a principal cidade do Império Inca, em 1532. Eles saqueiam todas as riquezas do Império Inca e eles escravizam os sobreviventes. Então percebam, olha só que coisa louca. O europeu chega na América, nesse caso específico, né, o espanhol chega aqui na América do Sul, na região ali do Peru, encontra um império anos muito mais evoluído do que os próprios espanhóis pensariam vir a se tornar alguns anos depois. Esgotamento sanitário só foi se tornar uma coisa presente na Europa muitos anos depois, tá? Na América do Sul já existia. Então, é essa diferença que a gente está falando. Então, os caras que se achavam
Os donos da verdade chegam na América achando que vão encontrar bárbaros e encontram cidades muito mais futurísticas, muito mais desenvolvidas do que as cidades deles na Europa. O que o europeu faz? Percebendo que não conseguiria vencer de uma maneira direta, ele começa a financiar os conflitos que existiam internamente. Fazendo isso, os dois lados se matam, o europeu vem, ó, vai matando quem sobra. E aí, quando não tem mais ninguém, ele vai lá e rouba o ouro, rouba a prata. O que o europeu fez foi basicamente roubar dos impérios latino-americanos, como o Império Inca. Eles roubaram. Ponto final. Ah, professor, mas e os indígenas, os que sobraram? O que aconteceu que não foram mortos? Viraram escravos, tá? Então, isso foi a colonização europeia no Peru. E aí, quando a gente fala no Peru, a gente pode estender para todos os países da América do Sul, da América Central, que falam espanhol, tá? Que foram colonizados por espanhóis. Ah, professor, então quer dizer que a colonização no Brasil foi mais branda? Não, muito pelo contrário. Foi a mesma coisa ou até pior, tá? Mas não vamos falar de Brasil hoje, não, tá bom? Vamos lá. A independência do Peru vem em 1821, a partir de latifundiários, donos de terra, né? Alguns comerciantes, com a ajuda de San Martín, que era um militante ali da América do Sul, que contribuiu, vindo da Argentina, que contribuiu com vários processos de independência, né, de outros países sul-americanos também, junto de Bolívar. Bolívar vinha da Venezuela e que, assim, também ajudou uma série de processos de independência na América do Sul. Bolívar, Bolívia. O cara era venezuelano, contribuiu com a independência da Bolívia, contribuiu com a independência do Peru e contribuiu com outros movimentos separatistas na América do Sul. Então, basicamente, esse foi o desenho da independência peruana, tá bom? Vamos continuar. A população, né, do Peru, né, como um todo... Eita, estamos chegando a 20 minutos. Espera aí, gente, eu vou parar aqui e já volto.